O nosso papo de hoje é sobre a estratégia núcleo satélite. Essa aqui é uma estratégia de asset allocation, ou seja, de alocação de recursos. Então, se você quer ver ela no detalhe, fica até o final do vídeo. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Essa estratégia núcleo satélite, ela mostra a forma como você vai alocar os seus recursos. Ela não fala exatamente o que você vai ter que comprar da bolsa. É uma estratégia que ela fala a forma, a divisão da sua carteira de investimentos, como que essa divisão vai ficar, né? O que a gente chama em inglês de asset allocation. Então essa estratégia, ela tem alguns pontos interessantes e algumas vantagens, e também é a estratégia que eu utilizo, que é a que eu mais gosto aqui. Então hoje eu vou trazer para vocês essa estratégia no detalhe, quais são as vantagens e desvantagens que ela tem. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas um estudo pessoal. Essa estratégia, então, núcleo satélite, ela tem um nome em inglês, que é Core Satellite. Core significa núcleo, então é núcleo satélite. Basicamente, essa estratégia, ela diz o seguinte, que a maior parte da sua carteira de investimentos, ela vai estar centrada em um único ativo. É um ativo normalmente passivo, normalmente é um ETF que vai estar aqui, que ele vai cobrir vários ativos dentro dele ali. É um ETF que vai cobrir um país inteiro, vai cobrir uma região inteira, ou é um ETF que vai cobrir o mundo inteiro. Esse ETF vai ser a maior parte da sua carteira, ok? Que a gente vai chamar de núcleo. Ele vai ser o núcleo forte da sua carteira. É uma parte passiva que você não vai ficar mexendo, você só vai aportando nela. E aí vai ter a parte dos satélites. O que são os satélites? É uma parte menor da sua carteira que nessa parte você pode diversificar. Ela dá uma liberdade para você. Então você pode comprar as ações, você pode comprar os REITs, você pode comprar ETFs de outras estratégias. Ele permite você correr mais risco, você diversifica mais. Ele dá essa liberdade para você nesse parte menor da carteira, ele garante uma parte mais neutra, uma parte mais tranquila, e ele deixa o risco para você correr na outra ponta, que é a ponta dos satélites. Obviamente que a porcentagem, você vai ser 50-50, você vai ser 70-30, você vai ser 80-20, a porcentagem é você que vai definir, a porcentagem que você tiver mais tranquilo. Então aqui no site aqui da Just ETF, que é um site que mostra os ETFs irlandeses, eles já trazem aqui essa estratégia, como ela funciona. Então aqui mostra o núcleo, o core e o satellite, que são satélites em volta. E aqui ele já dá um exemplo. Então o núcleo que é o World Portfolio, você vai comprar um portfólio de mundo, ou seja, um ETF ali que ele vai cobrir as ações do mundo inteiro, tudo dentro de um ETF só. E aí vai ter os seus satélites. Então aqui ele fala ETFs de fatores, ETF de países, de setores, né, commodities. Você pode ir variando em setores, em tecnologias, em commodities, e aí você pode fazer essa variação, respeitando sempre o core, que é o núcleo do seu, que vai ser sempre esse World Portfolio aqui. Aqui a Vanguard, que é uma gestora de recursos mundialmente conhecida aí, né, uma das maiores gestoras de recursos, eles fazem uma comparação dessa estratégia de núcleo satélite com as outras estratégias que existem. Os três tipos de estratégia. A primeira estratégia aqui é uma estratégia totalmente ativa. Você vai selecionar totalmente as ações e os REITs que você vai comprar. Você vai fazer a seleção. E no último aqui é se você comprar só um ETF e não comprar mais nada. Então são os dois extremos. E no meio está a estratégia núcleo satélite, que é você ter o núcleo forte, que vai ser só um ETF, que ele vai ser o seu núcleo ali, né? E você ter os satélites em volta, que é onde você vai escolher ali os outros ativos e tomar mais risco. Então ele pega o melhor dos dois mundos. Se a gente for olhar aqui na parte ativa, como se você fosse escolher ação por ação, tem a parte de você tá sempre procurando performance, está sempre correndo atrás, tem mais custos porque você vai ficar rodando a carteira, você vai pagar imposto, vai pagar mais taxa, você vai ter que fazer a gestão de risco, você vai correr mais risco fazendo isso. E não tem um potencial ali de você vai correr risco, você pode ganhar mais, obviamente, porque você vai correr mais risco, mas também você vai pagar mais imposto e mais taxas, por questão de ter corretagem em alguns casos, ou de você ter que pagar imposto quando você vender com lucro. E a outra ponta são aqui se você só escolhesse um ETF e não fizesse mais nada. E aí aqui ele fala que você ia seguir uma parte do mercado, você ia seguir os números do mercado, você ia ter baixo custo, ou você é uma coisa mais de longo prazo que você pode fazer, você fica mais tranquilo, né? É a questão das taxas e do imposto, ele é mais eficiente, você vai pagar menos, né? Mas aqui também a tendência aqui é você ganhar um pouquinho menos do que a outra estratégia. Você corre menos risco, mas você tem um retorno um pouco menor. Você tem um retorno bom ainda da Bolsa Americana, mas você tem um retorno um pouco menor do que se você fosse da estratégia ativa, né? Aqui seria uma estratégia totalmente passiva. E aqui no meio, ela combina o melhor dos dois mundos. Ela pega a vantagem das duas. Então você vai ter um core forte, um núcleo forte,
E aí aqui em volta você vai fazer uma combinação dos satélites, que é onde você vai tomar risco. Essa estratégia, ela permite você dormir com mais tranquilidade, você tomar risco, mas não tomar um risco excessivo na carteira, porque ela tem uma parte que vai segurar bem a sua carteira e aí é outra parte onde você vai correr os riscos. Falando um pouco da minha estratégia, agora pessoal, eu, Felipe, como que eu uso essa estratégia para alocar os recursos e como que essa estratégia funcionaria para mim. Então aqui 50% da carteira seria esse núcleo. Vou pegar aqui um ETF que ele vai comprar as bolsas de valores do mundo inteiro. Um ETF só, ele faz isso para o mundo inteiro e ele já respeita as divisões, a alocação, porcentagens maiores para os desenvolvidos, porcentagem menor para os emergentes. Ele já faz toda essa distribuição nas porcentagens corretas para mim. Em um único ETF ele consegue fazer isso. Eu definiria 20% aqui de um ETF de renda fixa, por exemplo, um SGOV ou um TFLO. E aqui nas outras estratégias eu estaria livre assim entre aspas, né? Eu poderia colocar outras estratégias, eu poderia colocar Bitcoin, um ETF de Bitcoin, um ETF ouro, ou eu mesmo ir lá e escolher as ações e ir comprando. Aqui só um exemplo, obviamente que isso aqui não é uma recomendação, mas como eu montaria só com ETFs essa carteira, por exemplo, aqui VT, que é o ETF do mundo inteiro, 50%, o ETF TFLO, que é um ETF de renda fixa de títulos curtos lá dos Estados Unidos, 20%, e 30% eu colocaria em outras estratégias. Então aqui poderia ser esse ETF de dividendos, mas você poderia colocar outras coisas aqui nesse 30% também. E só para vocês terem noção do núcleo da carteira, que seria a parte mais importante, que esse ETF VT, como ele é um ETF bem diversificado, ele tem mais de 9 mil ações dentro dele. Dessas 9 mil ações, olha como é que ele está dividido. Então 60% aqui é Estados Unidos, aí tem Japão com 5%, Reino Unido com 3%, China com 3%, e aí ele vai dividindo. Todos os países estão aqui, os países que têm bolsa de valores, todos os países estão aqui, todos os países respeitam a porcentagem, né, da alocação. Aqui tem países desenvolvidos, tem países emergentes, tem empresas grandes, médias e pequenas. Então realmente ele faz uma base neutra bem interessante. Esse ETF, o ticker dele, o VT. Esse ETF VT ele foi criado lá em 2008. O preço dele hoje é $121 que você pagaria, mas você pode comprar a cota fracionada, por exemplo, pode comprar 0,5, que é metade da cota, 0,2, dependendo da corretora que você tiver. Ele trouxe um retorno aqui de 145% em dólares, que não tá, eu não fiz a conta do câmbio para real aqui ainda não. Ele trouxe em média até os dias de hoje um retorno de 8%, em média, né? Um retorno de 8% ao ano aí. Então, para o núcleo da carteira, que é a parte com que você não vai operar muito, com que você não vai se preocupar, ele é bem interessante. Nos últimos 10 anos aqui, se você tivesse investido $1.000 no VT, hoje você teria $2.093. Obviamente, com o retorno em reais, ele fica maior ainda. Mas só para vocês terem noção, nos últimos 10 anos, já considerando o rendimento junto com os dividendos, você reinvestindo os dividendos dele. Esse ETF VT, se você não quiser abrir conta numa corretora americana, ele tem na Bolsa Brasileira, na B3 também, WRLD 11, né, que é o famoso Word 11. É um ETF da Bolsa Brasileira que basicamente ele vai lá na Bolsa Americana e compra o VT. A questão é que ele já vai estar cotado em reais. Então todo o retorno de variação cambial já vai estar na cota em reais para você. Ele tem essa facilidade. Um outro ETF que faz parte lá dos ETFs irlandeses, que eu já fiz vídeo aqui no canal inclusive falando sobre eles, é o VWRA. Ele faz a mesma coisa que o VT. A questão é que ele está sediado em outro país, ele não está sediado nos Estados Unidos, ele está sediado na Irlanda. E aí tem algumas vantagens na parte de imposto que você pode achar por lá. Então essa estratégia núcleo satélite é a estratégia que mais faz sentido para mim, porque ela me traz um ganho interessante, um ganho passivo ali do núcleo da carteira, mas me permite também escolher uma coisinha ou outra, correr um risco pequeno aqui ou lá. Me fala aí se você já conhecia essa estratégia, me fala aqui qual é a sua estratégia de alocação de recursos. No vídeo de hoje é só, e a gente se vê na próxima.